Muito bem, gente. Nessa segunda parte, eu vou falar sobre os efeitos dos recursos, né? E de antemão já digo que há algumas controvérsias quanto a essas questões dos efeitos dos recursos. Isso porque há uma importante crítica sobre a questão dos efeitos de que essa teoria a respeito dos efeitos do recurso são muito próprias da teoria geral do processo, né? A começar pela questão do efeito suspensivo, porque o efeito suspensivo é de fato um grande problema para o processo penal. Observem o que eu quero dizer. Sob o ponto de vista da teoria geral do processo, entende-se que um recurso tem efeito suspensivo quando a sua interposição suspende a execução da decisão recorrida. Ou seja, em outras palavras, a decisão não pode surtir efeitos na medida em que o recurso interposto contra essa decisão suspende a sua execução, né? Isso pode fazer muito sentido no processo civil, mas no processo penal faz muito pouco. De uma forma geral, os autores eles se debatem sobre essa questão. Claro que todos eles tratam do efeito suspensivo, mas, por exemplo, o professor Gustavo Badaró, ele diz que o que tem efeito suspensivo não é propriamente o recurso. O que tem o efeito suspensivo é a recorribilidade. Em outras palavras, o simples fato de uma decisão ser recorrível, ter a qualidade de recorrível, ela já não pode surtir efeitos, na medida em que poderá ser interposto um recurso e quando for interposto, mais do que nunca, não poderá surtir efeitos. Já o professor Aury Lopes Júnior, ele, embora trate do efeito suspensivo, como disse, ele afirma que a rigor é uma categoria com a qual se tem que ter muito cuidado, porque é preciso observar, sobretudo, a presunção de inocência. Então, no processo penal, quando uma sentença condenatória é proferida, ela não pode ser executada de plano. E ela não pode ser executada de plano não é porque o efeito da apelação é suspensivo. Porque quando a gente trabalha com a categoria de efeito suspensivo lá em teoria geral do processo, o próprio juiz pode ao receber o recurso, não conferir efeito suspensivo ou excepcionalmente retirar o efeito suspensivo daquele recurso. E nesse caso nós teríamos no processo penal uma execução provisória da pena sem o trânsito em julgado, o que viola a presunção de inocência, e aí estaríamos diante daquela possibilidade que o próprio Aury colocou, em que a categoria de efeito suspensivo não vai dialogar adequadamente com o direito fundamental, que é a presunção de inocência. Ainda por outro lado, quando nós estamos, por exemplo, diante de uma sentença absolutória, a categoria do efeito suspensivo também pode ser uma violação da presunção de inocência. Por exemplo, se o sujeito está preso preventivamente e o juiz, na sentença absolutória, não apenas absolve, mas também manda colocar o réu em liberdade, porque, afinal, está previsto que é um efeito da sentença absolutória mandar pôr o réu imediatamente em liberdade, fazendo cessar a prisão preventiva e qualquer outra cautelar pessoal. Se o Ministério Público recorrer com efeito suspensivo, então a pergunta é: retorna-se ao estado anterior à sentença absolutória, na medida em que ela não pode surtir efeitos, uma vez que a apelação da acusação suspendeu os efeitos da sentença absolutória? E a resposta é claro que não, porque isso colocaria em xeque o princípio da presunção de inocência. Isso, portanto, deixa claro que a categoria efeito suspensivo no processo penal, e aqui vou adotar uma posição pessoal, mas a categoria de efeito suspensivo no processo penal é absolutamente desconectada com uma interpretação, com uma compreensão constitucional e humana, digamos assim, ou seja, fundada em direitos humanos e fundamentais, do processo penal.
não é? Ou seja, não se há de estabelecer efeito suspensivo para as decisões, mas de cumprimento radical dos direitos fundamentais. Isso não significa dizer, não me entendam mal, que uma pessoa não possa ser presa antes do trânsito em julgado, mas ela não poderá ser presa como execução da pena. Não pode, não é? Porque o trânsito em julgado é pressuposto da execução da pena, com exceção das decisões do júri a penas superiores a 15 anos, já sabemos disso, mas, ou seja, uma prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ela só pode ter natureza cautelar, nunca de execução da pena. Daí porque a categoria de efeito suspensivo não faz o menor sentido no processo penal. Bom, já o efeito devolutivo é um efetivo efeito dos recursos no processo penal. O efeito devolutivo, compreendido genericamente, é o efeito pelo qual o recurso devolve a matéria a ser apreciada pelo Poder Judiciário, ou seja, a matéria julgada, a matéria decidida, ela é devolvida por meio da interposição do recurso para ser reapreciada, devolvida para ser reapreciada pelo Poder Judiciário. Quando essa devolução é para o próprio juiz que proferiu a decisão, nós chamamos então de um efeito regressivo ou iterativo. Então, o efeito regressivo, ele é a devolução da matéria apreciada por meio de um recurso, né, por meio da interposição de um recurso, mas é a devolução especificamente para o juiz que proferiu a decisão. Alguns autores não separam o efeito devolutivo do regressivo, apenas admitindo que o efeito devolutivo ele pode ser devolutivo apenas ou ele pode ser regressivo, mas isso não deixaria de ser um efeito devolutivo. Então, o que importa é que o efeito regressivo significa a devolução especificamente para o próprio juiz que proferiu a decisão recorrida. E há ainda quem diga que o efeito devolutivo pode ser propriamente devolutivo ou genericamente devolutivo, regressivo e misto, que seria aquele recurso que devolve tanto para o juiz que proferiu a decisão recorrida como para outro órgão, que é o que acontece, por exemplo, no recurso em sentido estrito, como a gente vai ver, enfim, quando falar sobre recursos em espécie. E nós temos ainda o efeito extensivo, né, que é, na verdade, previsto expressamente no artigo 580 do Código de Processo Penal, que prevê que no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, que se funde em motivo não pessoal, ou seja, em um motivo que aplica-se a qualquer um dos réus, mesmo aqueles que não recorreram, aproveitará aos outros, ou seja, pode aproveitar inclusive o réu que não recorreu. E é por isso, por exemplo, que o professor Gustavo Badaró diz que o efeito extensivo não é propriamente um efeito do recurso, ele é um efeito da decisão, porque o que se estende não é o recurso para os réus que não recorreram, não é? Porque se o efeito extensivo, corretamente analisando, o professor Badaró tem razão, se o efeito extensivo fosse o efeito extensivo do recurso, quando um dos réus interpusesse um recurso que aproveitasse todos os outros e o efeito do recurso fosse extensivo, ou seja, o recurso se estendesse para os outros réus, mesmo aqueles que não recorreram deveriam ser chamados para apresentar razões. E não é verdade, né? Na verdade, apenas o réu que interpôs o recurso é chamado para apresentar razões, mas a decisão proferida, se ela não for fundada em argumentos de natureza pessoal, ela se estende aos demais. Portanto, o que se estende não é o recurso, são os efeitos da decisão proferida em recurso, desde que o fundamento seja
amplo, genérico, não se aplique tão somente ao réu que recorreu. Continuarei no próximo bloco.